já está realizando no meio do seu povo, e assim nós cremos, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Amém? Hoje o nosso texto base está em 2 Timóteo capítulo 4. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4. Aleluia. Nós vamos ler apenas o verso de número 9. A garganta não está muito legal, mas nós vamos refletindo na palavra do nosso Deus, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler o verso que nós temos diante de nós, 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 9 e 10, né? Para ficar completo aí, 9 e 10. 2 Timóteo capítulo 4, verso 9 e 10. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando mais este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Vou ler novamente: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Até aqui por enquanto. Pai, obrigado, Jesus, pelos louvores. Obrigado, Pai, pelos momentos de oração, e obrigado também pela Tua palavra. Continue falando conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós necessitamos, ó Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, e que em tudo o Teu nome, apenas o Teu nome continue sendo glorificado, que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos direcione, que a Tua palavra nos oriente, que a Tua palavra, Senhor amado, seja colocada em prática também, como a Tua palavra também nos ensina, e que assim possamos cada dia mais caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar por um instante. Nós fizemos a leitura de um texto que está em 2 Timóteo, você leu comigo, e quero destacar com você, nesta noite, eu quero destacar com você, e falar um pouquinho sobre um homem que em um determinado momento, ele toma uma decisão na sua vida. Um homem que em um determinado momento, ele chega a uma altura da sua vida, a um momento que ele toma uma decisão. Você viu comigo que o texto fala sobre Demas. Demas, um homem que tomou e que fez uma escolha, assim como nós fazemos escolhas para a vida, as nossas escolhas diárias, as nossas escolhas semanais, todos nós fazemos escolhas. Você já ouviu falar muito sobre isso, mas existe um momento na vida de Demas que ele faz uma escolha. E por que ele faz essa escolha? Ele faz essa escolha diante de tudo aquilo que lhe foi ofertado e lhe foi proposto, e ele não tomou um certo cuidado diante das suas escolhas, diante daquilo que foi lhe ofertado, lhe foi proposto ao longo da sua vida. E com base na experiência de Demas, com base na experiência deste homem, nós vamos falar um pouco sobre nada acontece do nada. Diga comigo: nada acontece do nada. Nada acontece do nada. Tudo tem um porquê. E esse é o nosso objetivo.
Nosso objetivo nesta noite é falar sobre a fé, é falar sobre esta palavra tão pequena, mas que faz a diferença na nossa caminhada, na nossa vida. É falar sobre a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã. E da mesma forma que você me ouviu falar que nada acontece do nada, ninguém também abandona a fé do nada. Ninguém deixa a fé do nada, da noite para o dia. Ninguém acorda no outro dia dizendo: olha, vou deixar a minha fé, vou abandonar a fé. Não, nada acontece sem que existam sinais. Nada acontece sem que sinais ao longo da trajetória vão surgindo. Nada acontece sem que o sinal de alerta, esse sinal de alerta, ele vai aparecendo. E diante deste cenário, a frieza espiritual também é um processo oculto, que começa com o amor desviado. Então, a frieza espiritual é um processo oculto, que vai acontecendo sem que percebamos, ou até percebemos, mas achamos que está tudo bem, ou até percebemos, mas que não damos tanta importância. Então a frieza espiritual é um processo oculto que começa com o amor desviado, um passo de cada vez, um dia após o outro, até que o presente século apareça mais atraente do que a glória eterna. Nós temos esta experiência de Demas, por exemplo. Demas, ele, um homem que não era qualquer um. Meu irmão, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que, por mais que a Bíblia ela não fale muito sobre esse homem chamado Demas, mas entende-se que este homem, ele não era qualquer um. Ele não era algum personagem bíblico qualquer. Ele andava com Paulo. Ele caminhava com Paulo. Ele vivia ali as experiências com Paulo. Ele andava com o apóstolo Paulo. Ele viu milagres. Com certeza ele pregou. Com certeza ele orou por pessoas. Com certeza também ele talvez tenha tido a oportunidade de expulsar demônios. Então esse era Demas, esse foi Demas. Demas, ele não era um homem qualquer. Demas, ele caminha com o apóstolo Paulo. E por caminhar com o apóstolo Paulo, nós já entendemos que era um homem que até então tinha um certo compromisso cristão, que até um momento tinha um sentido de comprometimento. Já mencionei com você, com certeza viu milagres, pregou, orou, talvez teve a oportunidade de expulsar demônios. Porém, o que chama a atenção na história de Demas é que ele termina a sua carreira como um desertor. Ele termina este período como um desertor. Ou seja,
você viu no texto, a Bíblia ela não narra a sua queda, porém só nos mostra o resultado final. As palavras do apóstolo Paulo são essas: olha, Demas escolheu o mundo. Demas, ele escolheu viver aquilo que o mundo tem, e o mundo conseguiu atraí-lo. E quando nós olhamos para esse texto, a grande pergunta que nós fazemos é o seguinte: o que aconteceu entre o começo e o fim? O que aconteceu para que Demas ele se tornasse um desertor? Para que ele abandonasse o barco, vamos dizer. Para que ele não quisesse saber mais de nada. Demas, ele é mencionado como aquele que amou mais o mundo do que a Deus, do que as coisas de Deus. O mundo foi mais atraente do que aquilo que Deus poderia lhe proporcionar. Meu irmão, quantas histórias nós conhecemos assim, não é? Quantas histórias de homens e mulheres que um dia fizeram a diferença até mesmo na presença de Deus. Quem sabe viram grandes milagres. Quem sabe pregaram, cantaram. Quem sabe até mesmo profetizaram. Viram sinais e maravilhas, porém o coração foi esfriando, esfriando e esfriando na presença de Deus. O coração foi esfriando na presença do Senhor. Então, nós temos este personagem chamado Demas, que é o nosso personagem central, e que nos faz pensar, de fato, que nada acontece do nada. O texto diz, olha, Demas ele amou mais o mundo, mas o sentido é que existe mais por trás disso. Existe mais coisas por trás disso. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que Demas começou bem. E isso nos assusta. Demas ele começa bem. Está tudo bem. E isso é um motivo para nos deixar alerta também, meu irmão. Porque muitas vezes nós podemos começar bem. E podemos começar muito bem. Porque Demas, ele anda com Paulo. Ele vê tudo aquilo que estava acontecendo. Referências sobre Demas, algumas referências em Colossenses capítulo 4, verso 14, né, que nós temos. Eu quero fazer a leitura com você de Colossenses capítulo 4, verso de número 14, que diz assim o texto: ó, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então Demas não era qualquer um, irmão. Demas era aquele homem que as pessoas olhavam e com certeza falavam: este homem, nós podemos dizer que é cheio da presença de Deus. Andando com Paulo, andando com Lucas. Olha o que diz o texto que nós lemos, ó. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Ou seja, um homem de referência, um homem que na sua vida ele era uma referência cristã. Ele se destacava na sua vida cristã. Ele começa muito bem. Ele tem as suas referências. Demas era parceiro de Paulo, citado ao lado de Lucas, ou seja, caminhavam juntos. Eram parceiros de viagem.
estavam juntos, ombro a ombro, como nós falamos. Mas em algum momento, o coração de Demas começa a esfriar. Em algum momento, Demas já não orava mais como acostumava orar. Em algum momento, ele era convidado para estar em momentos de comunhão, mas não estava. Em algum momento, quem sabe ele era convidado para participar de um momento de celebração, e quem sabe inventava alguma desculpa para não estar. Então, quando nós olhamos para este texto, nós vemos que participar do ministério não é garantia de permanência, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E esta palavra se aplica a mim, se aplica a você, ainda mais em um mundo em que as coisas estão tão fáceis. Nós temos tantas coisas diante de nós, de uma forma tão facilitada. As propostas chegam a todo momento. O mundo a cada dia mais parece muito mais atraente. As coisas que o mundo propõe se tornam muito mais e muito mais atraentes do que estar na presença de Deus muitas vezes. Então Demas, ele vai esfriando, e o esfriamento começa até onde ninguém vê. Por isso a minha pergunta para nós nessa noite é: como está o nosso coração diante de Deus? Será que o nosso coração ainda queima pela presença de Deus? Será que o nosso coração ainda queima pela presença do Espírito Santo de Deus? Porque nada acontece do nada, meu irmão. O abandono não acontece do nada. As coisas vão acontecendo diante dos seus sinais, das suas evidências. E o Senhor nos trouxe aqui para trazer esta palavra ao nosso coração, uma mensagem de alerta. Diante de tudo aquilo que acontece à nossa volta, você pode ser próximo da igreja, meu irmão, você pode estar próximo do altar, estar se afastando por dentro. Você pode vir aos cultos todo domingo, você pode levantar as suas mãos em adoração, você pode cantar, mas pode também estar se afastando por dentro. Quem sabe Demas, ele não percebe isso, e ele vai deixando algumas práticas com o tempo, ele vai deixando de fazer aquilo que fazia ao longo do tempo. Meu irmão, Deus não quer que você faça mais, Deus quer que você volte apenas a fazer o que já fazia. Porque não adianta propor algo a mais se você deixou de fazer até mesmo o que já fazia. E nós vamos nos esfriando. A presença de Deus já não nos atrai. Os cultos já não nos atraem. A comunhão já não nos atrai como atraía. Um louvor já não nos atrai. Já não choramos mais na presença de Deus como chorávamos. Já não refletimos a maneira que refletíamos. Demas, ele foi se esfriando, e é
amou mais o mundo não aconteceu da noite para o dia, mas com certeza foi coisas que foram acontecendo, ações que foram deixadas de lado ao longo do tempo. E a segunda lição que eu compartilho com você: a frieza começa no coração, antes mesmo de chegar nas atitudes. Porque a frieza, ela começa primeiramente no coração. Antes de chegar nas atitudes, começa no interior. O texto diz: amando o presente século. Amando o presente século, falando de algo interno, algo do coração, algo de dentro, falando de sentimento, falando de sentimentos. Ou seja, Demas, ele começou a ter sentimentos pelas coisas do mundo. Ele deixa de ter sentimentos pelas coisas de Deus. Ele abre mão de ter sentimentos pelas coisas de Deus, ele vai tendo sentimentos pelas coisas do mundo. As coisas do mundo começam a tomar espaço dentro do coração de Demas. As propostas do mundo, as amizades do mundo começam a tomar espaço no coração de Demas. E quem sabe, até mesmo sem que ele percebesse. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos alerta que nós devemos preservar o nosso coração. O salmista nos fala sobre isso, que nós devemos guardar o nosso coração, que nós devemos preservar o nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. Ou seja, o meu coração, ele é o lugar que eu devo ter mais preocupação de preservar, porque é dele que procede as saídas da vida. Demas, ele, quem sabe, até mesmo não percebe, mas ele começa a ter sentimentos. Demas não odiou a fé, ele amou mais, ou ele amou outra coisa mais. As outras coisas começaram a ser mais atrativas do que a sua missão. Ele começou a abrir mão da sua missão pelas coisas mais atrativas. A Bíblia não nos traz quais foram estas coisas atrativas. A Bíblia não nos fala quais foram essas atrações, mas nos fala que ele amou mais estas coisas do que a sua missão. E quando nós olhamos para esse texto, a pergunta que vem à nossa mente é o quê? O que tem roubado o seu afeto? O que tem roubado os seus sentimentos da presença de Deus? O que tem roubado o amor pela presença de Deus? O que está ocupando a sua mente ou a nossa mente quando ninguém está vendo? O que está ocupando a nossa mente, o que está ocupando o nosso coração quando ninguém está vendo? Demas, ele se curva diante destas questões mundanas, e a frieza começa no seu coração antes de chegar nas suas atitudes. Quem sabe ele chega para Paulo e diz: ó, Paulo, para mim já deu, eu não quero mais. Ó, Paulo, eu não quero mais caminhar com vocês, eu
ou nem falou nada, né? Porque na maioria das vezes acontece assim. Não existe nem falar nada, apenas abandona, né? Mas não aconteceu naquele momento, aconteceu antes. Esse abandono começou antes, essa desistência começou antes. A frieza começa no coração antes de chegar nas atitudes, meu irmão. Por isso nós devemos preservar o nosso coração e não fazer como Demas. Demas, ele amou o presente século, ou seja, os sentimentos pelo presente século tomaram conta do seu coração. A pergunta para nós nesta noite é esta: o que está ocupando o nosso coração no momento em que ninguém está vendo? A nada acontece do nada. As coisas vão dando sinais. E na vida espiritual não é diferente. Terceira lição que eu quero caminhar com você: ninguém abandona de repente. O desvio é silencioso. Ninguém abandona de repente, porque o desvio ele é silencioso. Demas, ele não caiu num dia, ele se desligou aos poucos. E esse é o alerta para nós, nessa noite. Ele vai se desligando aos poucos. Ele não mantém aquela chama. É como aquela lâmpada que vai queimando aos poucos, sabe? Aos poucos ela vai se apagando, perdendo o seu brilho. Aos poucos aquela fogueira vai apagando o seu fogo. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Aos poucos a fogueira vai se apagando. Ele se desliga aos poucos. Meu irmão, olhe para dentro de você nesta noite, e possamos olhar para dentro de nós. Quem sabe estamos nos apagando, nos desligando aos poucos. Talvez começou faltando em um culto, talvez começou deixando de orar, quem sabe começou a ouvir outras vozes, e tudo foi se apagando, e a frieza foi tomando conta, e quando viu, já não estava mais caminhando junto. A ponto de ser mencionado: olha para o Paulo, olha, Demas amou mais o mundo do que a sua missão. Então, ninguém abandona de repente, sempre existe um começo. Meu irmão, sempre existe um começo, para tudo na vida, até mesmo para o abandono da fé. Sempre existe um começo, até mesmo para o abandono da fé. Então, quando nós olhamos para esse texto, quem sabe talvez faltando em um culto, faltando em um momento de oração, deixando de orar, deixando de ouvir canções que edificam a sua vida, ouvindo outras vozes, e quando o coração esfriou, o corpo apenas seguiu o caminho do coração. Porque quando o coração esfria, o corpo segue o caminho. Isso acontece em todas as áreas da vida, inclusive na vida espiritual. Mas nesta noite o Senhor quer manter a nossa chama acesa, amém ou não? Nesta noite o Senhor nos chama para voltarmos o nosso coração a Ele. Desejosos estamos de viver mais da presença dEle. Ele nos dá esta oportunidade. A pergunta não é: você já caiu, mas você, quem sabe, começou a esfriar. Deus quer aquecer o seu coração. Por quê? É a nossa quarta e última lição. O final de Demas não é um aviso, ou melhor, o final de Demas é um aviso, não uma sentença para nós. O final de Demas é apenas um aviso, não é uma sentença para mim e para você. Não é. A Bíblia não diz também se Demas morreu assim, né? A Bíblia não diz se Demas ele morreu depois assim, afastado. Mas eu acredito que
esta palavra nos encoraja para uma noite de restauração na presença de Deus. Assim como foi com Pedro, o Senhor restaurando Pedro. Deus, Ele não revela o processo de Demas para que você escreva o fim da sua própria história com sabedoria e amor. Volte a construir a sua história de vida cristã. Talvez, meu irmão, você esteja nesta fase oculta do esfriamento, mas ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de estar perto. Nada acontece do nada. O amor que se esfriou, o amor que se desviou, o coração que se distraiu, um compromisso que foi ficando leve, um mundo que foi ficando atrativo demais. Quem sabe o esfriamento começou a bater a porta, mas o Senhor nos chama nesta noite, e o Espírito Santo nos chama de volta, antes que o esfriamento se torne abandono. Antes que o esfriamento se torne abandono, o Senhor nos chama de volta. O Senhor nos chama novamente para mantermos o nosso coração aquecido. Hoje é dia de vencer o presente século com os olhos da eternidade. É noite de voltarmos a olhar para a eternidade com amor, com paixão, com um coração cheio de submissão na presença de Deus, com um coração cheio de servidão